Colega e amigo Humberto Cunha, professor Humberto Cunha, que eu conheço há longos anos. Não vamos falar tanto, não vamos falar em décadas, vamos falar em anos, né, professor? Assim, meio par de anos. Gostaria de agradecer muito a possibilidade de aqui voltar e desenvolver esse tema que é muito caro, que é sobre a sociedade da informação, sociedade informacional. Parabenizar pelas mesas que ocorreram, que me precederam, particularmente na primeira mesa sobre partilhamento culturais e procedimentos, na qual tivemos a fala do professor José Joaquim Ramos, da Universidade de Lisboa, da professora Inês, e hoje à tarde, quando nós tivemos a oportunidade de ter a primeira mesa da tarde com partilhas culturais e conhecimentos tradicionais, com a professora Eliane, que realmente nos encanta com a sua clareza de raciocínio, tirocínio de sua verve jurídica, juntamente com o professor Vitor Drummond e com o Rodrigo Vieira, que capitanearam a visão do conhecimento tradicional e a partilha desse conhecimento na sociedade atual, levantando questões sobre essa produção desse conhecimento, tanto na forma de seu registro, como na forma desse conhecimento associado à biodiversidade, como nas questões de direitos intelectuais, que também falou o professor Vitor Drummond. Agora, para encerrar a noite, com os senhores já cansados, nós vamos falar sobre partilhas culturais na sociedade da informação. Este tema deve ser abordado primeiro na questão do conceito. Partilhas culturais na sociedade da informação é a sua própria gênese. A sociedade da informação, que é chamada de sociedade da informação ou sociedade da comunicação, nós ainda não temos ela como um conceito definido. Se nós falarmos hoje, assim, categoricamente, que a revolução da tecnologia industrial criou a sociedade industrial no modo de produção, no modo de difusão de conhecimento, todo mundo sabe o que nós estamos falando. Nós estamos falando da máquina a vapor, nós estamos falando do telégrafo, do telefone, da energia elétrica, da produção em série, do Fordismo. Quando nós falamos em sociedade da informação, nós não temos esse conceito claro. Por quê? Porque ainda está sendo formado na nossa sociedade. Nós temos, na sociedade da informação, outros elementos que mudaram completamente a forma de produção, de comunicação e de expressão do homem na sociedade. E isso é a sociedade informacional, que é definida por Castells. A sociedade informacional não é uma sociedade da informação, como a sociedade industrial não era a sociedade da indústria. Mas os fatores de produção que interagiam na economia, na sociedade, nas relações humanas, permeavam a tecnologia industrial. Como falou o professor Sesnick, hoje é mais importante a internet do que a água? Eu digo que não. Hoje é mais importante a internet do que a energia elétrica. Ou, de outra maneira, para a sociedade industrial, tão importante era a energia elétrica como o é a internet na sociedade informacional. Compreenderam a diferença? Então, nós estamos falando, quando nós falamos em sociedade informacional, nós estamos falando não só numa sociedade onde você coloca ciência e máquina de um lado e a sociedade do outro. Nós estamos falando de como nós nos organizamos na sociedade, como nós nos comunicamos na sociedade. E pensar na sociedade informacional e na partilha cultural nessa nova sociedade
nós temos que ter uma perspectiva completamente distinta daquilo que nós tínhamos antes. A produção de conhecimento antes da sociedade industrial era dos pergaminhos. A produção de conhecimento na sociedade industrial era a difusão por telégrafo, por televisão, etc., pelo jornal. A produção e difusão do conhecimento na sociedade informacional é pelo compartilhamento. A sociedade da informação, a sociedade informacional, ela surge com o compartilhamento de arquivos entre universidades. Então, nós estamos compartilhando conhecimentos. Percebam como isso se aproxima ao compartilhamento dos saberes tradicionais. Essa analogia é de fundamental importância para que nós consigamos abordar o tema de jogos digitais educacionais. Por quê? Porque jogos digitais, hoje, eu tenho dois pressupostos básicos. O primeiro é que ele não é um bem intelectual qualquer. Ele não é uma nova metodologia. E quando falou Cisnik aqui, ele disse, porque nos Estados Unidos se patenteia a tecnologia, se protege métodos de fazer negócio, modelos de negócio. Lá sim. E vou dizer por quê. Porque quem detém tecnologia e patenteia um método de fazer negócio na internet fica multimilionário do dia para a noite. Como ficou a primeira patente de software com métodos de fazer negócios, que foi o quê? Que foi a Free Amazon, em 99. O que acontece? Se nós fizermos assim, olha, Estados Unidos, vocês estão certos, nós vamos fazer patente de método de fazer negócio conjugado com a internet. Nós vamos ficar burros, nós vamos ficar pobres. Por quê? Porque nós não temos essa tecnologia. Quando se discutiu isso no início do milênio, a Europa ficou bem clara. E não foram as empresas europeias, foram as universidades de economia. E aqui eu tenho que dar valor às análises econômicas, que mensuraram que se houvesse o mesmo tipo de proteção na sociedade informacional na Europa, conjugando métodos de fazer negócios com a internet, simplesmente os Estados Unidos, ou quem detém a tecnologia da informação, debruçaria e ganharia o mercado. Eu não sei se os senhores têm ideia do que pode ser isso. Conjugar um método de fazer negócios na internet significa dizer que eu posso pegar o meu cartão de crédito, o meu cartão de débito, e patentear essa ideia. Ou seja, toda vez que você fizer uma operação bancária, toda vez que você utilizar o teu cartão de débito, você estará pagando royalties para uma empresa. Percebam que nós não detemos essa tecnologia. E existem soluções que podem ser muito boas para o primeiro mundo, para o mundo desenvolvido tecnologicamente, mas que nos condenam a um atraso tecnológico. E aí coloco em inseto a questão dos jogos digitais educacionais. Primeiro, pela importância que ele tem. Porque ele carrega em si um conteúdo que extrapola o mero programa de computador. E começo a análise dos jogos digitais, mensurando o seu mercado, analisando os aspectos culturais, educacionais, para depois fazer uma análise de como podemos colocar uma tutela jurídica mais adequada, pensando sempre que na sociedade informacional nós temos que ter o compartilhamento do conhecimento. Por quê? Porque não há possibilidade de você estabelecer qualquer tipo de relação na internet que não seja compartilhada em rede. A primeira situação que nós podemos analisar é com relação aos dados. As primeiras levantamentos que eu tenho datam de 2010. O mercado de jogos em 2010 era de 57 bilhões de dólares, enquanto o cinema
era de 31 bilhões de dólares. Percebam, quando se fala, e é um susto, analisar que o cinema tem um mercado inferior ao dos games é muito sintomático. Por quê? Porque há uma tendência, hoje, de classificar os jogos, os games, como videogame, e ali empurrá-lo para a proteção jurídica do audiovisual. Por quê? Porque a indústria do audiovisual também tem interesse. Mas ele tem um software, ele é um programa de computador, mas ele não é um programa de computador qualquer, porque o software não tem valor estético. Não há valor estético num programa de contabilidade. Agora, um jogo, ele tem uma interface, e mais ainda, se nós falarmos em dramaturgia, em roteirização, e se falarmos num jogo educacional, nós falamos em outros conteúdos que extrapolam em muito um mero programa de computador. Mas vejam os dados. Primeiro, em 2011, nós temos a movimentação de 74 milhões de dólares. Percebam que já pulou de 57 para 74. Em 2003, o mercado chega a 97 bilhões. Em 2015, alcança 111 bilhões. E em 2017, no próximo ano, ele deverá chegar a 100 bilhões de dólares somente o setor de jogos, com dispositivos móveis. Então, o pessoal está jogando pelos celulares. O celular não existia como existe hoje em 2010. Ninguém estava plugado na rede estava conectado como se conecta hoje, no Facebook, no WhatsApp, nas outras redes e mídias sociais. Perceba um outro valor com relação ao aspecto nacional. Em 2013, o primeiro censo do BNDES apura que haviam 133 empresas que eram financiadas pelo governo federal. E aí nós temos, percebam ali, 74% com faturamento de 240 mil. Então, médias empresas. É pequena e média. 72%, e veja, eu chamo a atenção para esses dados, 72%, 5 anos, 51%, 3 anos. Vejam, mais de 60% das empresas que fecham as portas nos 2, 3 primeiros anos. E nós estamos falando de um mercado que já consegue se superar nos 3 anos, nos 5 anos. Então, é um mercado que tem uma mantença de atividade econômica maior que os outros, maior que os demais. 81 são de jogos em dispositivos móveis. E aí vem os atendimentos a outros países e que contratam serviços do exterior. Isso, colocando dentro da perspectiva de regiões do Brasil, nós temos uma grande concentração no Sudeste e no Sul, nomeadamente São Paulo e Rio, e depois no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui no Nordeste, nós vamos encontrar Pernambuco com 6,7%. Por quê? Porque não se faz essa tecnologia brotar do chão. Mas, poxa, mas Pernambuco é tão agreste como o Ceará. Como é que brotou lá? Brotou por quê? Por conta do Porto Digital. Porque há um projeto de economia criativa em Pernambuco. Então, percebam que este novo bem, e eu que vou chamar e vou conceituar para os senhores como este novo bem informático, que é o jogo digital, o jogo eletrônico. Eu não gosto de falar a palavra eletrônica, porque a eletrônica é... Eu classifico assim, nós temos a primeira era, a era eletrônica. Quando se fala em direito eletrônico, que nossos colegas de São Paulo gostam de falar, nós estamos falando de uma era da informática que é a era do computador e da válvula, dos ENIACs da vida. Quando nós falamos da era digital, nós estamos falando deste computador aqui, que você digita e tem interface. Então, nós estamos falando da era da década de 70, 80, quando surgiu isso aqui. Quando nós falamos da era da informação, nós estamos falando
da internet. Nós começamos a falar em 95, no Brasil, quando houve a privatização da banda larga. Mas hoje nós não estamos mais falando da era da informação de 95, porque nós temos a Web 2.0, houve toda uma nova mudança do perfil, não só do streaming, dos downloads que a indústria coloca, mas como o próprio sujeito, a própria pessoa que começa a interagir com essas novas tecnologias, começa a ser produtor do conhecimento. E na hora que ele produz esse conhecimento tem que circular. E na hora que circula esse conhecimento na rede, é que nós temos o problema. Se nós não analisarmos o marco civil da internet, nós vamos ter o quê? A fragilidade com a neutralidade da rede. Então, o meu conhecimento que é postado na rede não vai ter a mesma velocidade de acesso, de difusão, do que um outro que é pago por uma major de mídia. Vai aparecer antes nas redes sociais do que a minha postagem, porque isso faz parte de contratos. Isso quer dizer que vai ter presidente da República norte-americano, brasileiro, ou russo, ou chinês, que vai ser eleito pelo Facebook. E nós temos que ter cuidado, porque a gente não conhece o espaço da sociedade da informação nas redes sociais e na internet como sendo um espaço democrático, de exercício da democracia do cidadão. E aí chega um juiz e derruba uma rede social porque ele achou bonito. Porque eu tenho uma caneta e vou despachar. É quase como se ele fizesse É quase como se os juízes do trabalho pegam e fazem lá pelo Bacenjur, derrubam a cadeia. Mas não é a mesma situação. Não é a mesma situação. Nós estamos falando de uma sociedade que é portadora de novos valores e significados dentro desse ambiente tecnológico inédito. E aí é que vem a pergunta. O que são, efetivamente, jogos digitais educacionais? Tem 3 correntes. A primeira, que diz que jogos digitais, estou falando primeiramente, fora Temer não, primeiramente no aspecto jurídico. No aspecto jurídico, há os que classificam linearmente como sendo um software, um programa de computador mais requintado. Há outros doutrinadores que vão apontá-lo como uma obra audiovisual, porque se adequa, tem principalmente o jogo educacional, que tem dramatização, tem intérprete, aparece um professor falando, etc. E quem não é das 3 ainda colocam a solução salomônica, que é a professora Eliane colocou à tarde. Quando você não sabe como classificar algo no direito, classifique como sui generis, e está resolvido o problema. Pois bem, a questão se aplica também ao software. O software é tutelado pelo direito autoral, o software é tutelado pelo direito industrial, ele é patente, ele é o quê? Não há como vocês fazerem a qualificação da natureza jurídica, tanto pelo direito industrial como direito autoral, de um bem que surgiu num ambiente tecnológico completamente inédito. Os bens que são classificados como patentes, computador, caneta, carro, trem, lâmpada, telégrafo, foram criados dentro de um ambiente tecnológico. Os softwares não existiam. O que é software? Software é um conjunto de instruções capaz de fazer com que determinado computador, hardware, desempenhe determinada função. Ora, vamos ver se isso é passível do enquadramento jurídico pelo direito autoral. Pegue um livro. Um livro é um conjunto de instruções, letrinhas, que é capaz de fazer com que o leitor leia. Isso é um livro? Obviamente que não.
Não há nenhum bem intelectual, filme, livro, pintura, escultura, ou que seja, que possua um verbo. O que é uma patente de invenção? O saudoso Denis Borges Barbosa, grande amigo, é uma perda imensurável para o direito brasileiro, para os estudiosos do direito da propriedade intelectual, o falecimento precoce dele. Dizia que o que é uma invenção? Aí a gente vai falar sobre as características, de novidade, efetividade, etc. O Denis ia direto ao ponto. Invenção é uma solução técnica para um problema técnico. Ponto. Se você tem uma solução estética para um problema técnico, isso não é patente, isso não é direito industrial, isso é direito autoral. Quando você olha para o software não é uma solução técnica para um problema técnico. O software é o quê? Aí José de Oliveira Ascensão diz: o software é um esquema de ação, é tecnologia. Jogos educacionais. Vamos enquadrar, dá para enquadrar como software? Vamos primeiro ver o que são os jogos digitais educacionais. Primeiro, são artefatos tecnológicos e culturais, porque eles são portadores de conhecimentos e significados que extrapolam o seu próprio conteúdo e que não pertencem à empresa que o produziu e que não se destinam para consumo próprio. Eles já se têm a potencialidade da difusão. Então, quando se fala num bem pool, quando se fala na criação de um objeto tutelado pelo direito autoral, então um livro, um filme, nós temos a dimensão privada da criação, e eu falo, ninguém cria para o seu próprio, ninguém escreve um livro para a sua própria leitura. Agora, tem a dimensão pública e privada. Agora, quando se fala em jogos educacionais, digitais, nós já estamos falando das duas dimensões de plano. Aquilo não foi feito a não ser para gerar, produzir e circular conhecimentos. Opa! Percebam que aí nós temos que buscar uma tutela jurídica adequada para estas características, que lhes são peculiares, e não é audiovisual, não se trata de um filme ou documentário, porque o próprio... Por que não se trata de um filme ou documentário? Porque um filme ou documentário é informação, não é produção de conhecimento. Ele pode produzir conhecimento, mas é informação. Como é que eu vou dizer a diferença entre informação e conhecimento? Eu vou dar uma informação. Hoje, para todos, nós teremos um jantar de confraternização no Coco Bambu, na frente na Avenida Beira-Mar, patrocinado pelo professor Humberto. Isso é uma informação para todos. Para o professor Humberto, é um conhecimento, porque ele não tinha como organizar isso agora. Entenderam a diferença da informação e do conhecimento? Para quem recebe informação e trabalha essa informação, isso gera conhecimento. A produção e circulação, isso é Castells. Castells é um sociólogo espanhol que mensurou a sociedade da informação na década de 90. São bens intelectuais na produção e difusão do conhecimento, com grande potencial de mobilização, promoção e valorização da cultura e da inclusão tecnológica. Então, quando se fala em jogos digitais educacionais, nós estamos falando de uma cultura digital e a inclusão tecnológica da pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulto. As políticas de fomento nos jogos educacionais digitais devem ter essa percepção da integração de esforços na criação e aplicação dessas novas tecnologias da informação e comunicação, que envolve conhecimento técnico da produção de software, com a arte sonora, visual, conhecimentos científicos educacionais, ou seja,
valores de uma complexa cadeia cultural. Essas atividades têm que perceber, a percepção dos jogos digitais tem que perceber a cultura como um vetor estratégico que agrega valores simbólicos, que envolvem processos de produção, circulação e consumo de produtos, e aqui nós temos o direito autoral. O direito autoral, nos processos de produção, circulação e consumo de produtos, ele pode se constituir, dependendo da forma com que ele for regulamentado, areia ou óleo. Ele pode brecar essa engrenagem ou fazer a circulação, né? Jogos digitais são produtos culturais. E não sou eu que digo, é um CITAC, em 2010, que aponta que os jogos digitais são portadores das mesmas características de um produto cultural, no sentido antropológico e funcional. Se ele é um produto cultural, aplica-se a Convenção da Unesco da Diversidade Cultural 2005. E aí nós temos que pensar num sistema internacional que lhe dê albergue, como um produto cultural. Ou seja, produção necessita... Por quê? Porque a produção necessita da contribuição da criatividade humana, porque são veículos de mensagens simbólicas para o público e são bens intelectuais. E quando se fala em bens intelectuais nessa nova sociedade, os bens mais valiosos na sociedade informacional são os bens informáticos. O que são bens informáticos? São aquelas coisas que a gente não via antes. O meu colega que me precedeu, o Cisnik, falou. O Uber é um aplicativo de internet. Se tinha essa situação, como é que se tem o Uber? Porque é uma nova forma de organização da sociedade intermediada pelas tecnologias da informação. Quando se fala numa tutela jurídica de jogos, nós temos que pensar como que funciona a sociedade da informação, quais são os vetores estratégicos, culturais, para depois fazermos a sua regulamentação. Os jogos se constituem num verdadeiro bem informático coletivo. Qual é a diferença de bens informáticos coletivos e singulares? É uma definição conceitual, jurídica, mas é necessária. O software e o hardware. O software é o programa de computador. E o computador são dois bens singulares. O software é individualizado. Eu posso ter só o software, eu posso ter só o computador. Agora, quando se fala em jogos eletrônicos, jogos digitais, nós estamos falando em elementos que não são individualizados. É como se falar em um estabelecimento comercial. Estabelecimento comercial é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos. Um jogo eletrônico tem elementos. Quais são os elementos? Nós temos o programa de computador, nós temos a arquitetura do jogo eletrônico, nós temos a arte do design, nós temos a roteirização, nós temos a dramaturgia, nós temos a base de dados e a utilização. Eu poderia dizer a cada um, num artigo que eu tenho escrito, a cada um deles falando da proteção jurídica específica numa ótica não cartesiana. Qual é o cartesianismo? Você pega uma bicicleta, separa a roda, separa a correia, tira o banco, tira o guidão e diz, olha, a soma dessas partes é a bicicleta. Isso é a visão cartesiana. Você desmancha e remonta e diz, isso é o todo. A visão sistêmica não é assim. A visão sistêmica, o todo é maior que a soma das partes. Veja, se eu pegar todas as obras do patrimônio histórico, cultural do Ceará, eu vou fazer o inventário, eu vou dizer, chegou a 1.432.000. Isto é o todo. Eu vou dizer, se eu tiver esse todo, o valor deste todo é maior que a soma das partes. Os conteúdos simbólicos, culturais, extrapolam aquela conta aritmética. E a visão sistêmica é que eu não posso analisar a roda e a correia de forma separada. Eu não posso pegar a orelha direita e dizer que o problema está na orelha direita e não tem comunicação com a orelha esquerda.
que não há uma circulação sanguínea, que o corpo humano também é sistêmico. O problema da orelha pode ter sido dado por outro motivo. E nessa situação é que nós temos que ter a dimensão público e privada que está presente na tutela, na criação do jogo digital, e que deve estar presente também, eu já sei que estou estourado, né? Na elaboração da lei. Eu digo elaboração da lei ou do regulamento. Por quê? Porque não é possível ficar nesta situação difícil que se coloca a empresa do setor. Ele vai buscar apoio na Lei Rouanet e vai dizer, mas não é filme. Não, mas olha, tem uma partezinha aqui que eu peguei um elemento de terceiro, mas não é filme. Aí você tem que fazer recurso, você não sabe como enquadrar isso. E aí você não sabendo como enquadrar, você tem todos os direitos intelectuais travando. Todo direito trava. Se você tem uma percepção de que a educação é um bem público, e que nós estamos falando de um jogo educacional, que é um bem público, aí a coisa começa a mudar de figura. A necessidade, então, da tutela jurídica acertada aos novos bens informáticos, como o jogo educacional games, a fim de que esses equalizem interesses públicos e privados no processo de criação, na produção e na distribuição. E aí colocamos a Constituição Federal, tão bem respeitada neste país nos últimos tempos. Primeiro, os direitos culturais, ligados ao artigo 215 da Constituição, que é a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, da produção e promoção e difusão. Percebam a potencialidade que nós temos num jogo educacional aqui no Ceará, que vá para a escola e que se difunda pela rede nacional, com relação às particularidades locais, regionais, valorização das diversidades culturais, nas texturas, nas cores, nos traços. Que nós não conseguimos fazer isso na rede de televisão, porque a TV diária é sabotada. É subrepresentada. Eu não consigo assistir no Sul a TV diária nem que eu queira. Direito à educação, proveniente do artigo 6º e do artigo 205. Os direitos fundamentais protegidos e garantidos pela propriedade intelectual. E aí eu falo da funcionalidade do direito autoral. A funcionalidade e não da função social. A funcionalidade do direito autoral, ela quer dizer, não que se colocamos só a expressão função social, há uma conotação de direito constitucional. E há países que não possuem, dentro do seu ordenamento jurídico, esta percepção do bem enquanto sua função social. Ora, nós temos que buscar, na linguagem, um patamar internacional. Portanto, a Convenção da Diversidade Cultural vai apresentar os direitos intelectuais, os direitos autorais como promoção e difusão de bens culturais, dos quais a tutela jurídica do jogo digital se enquadra. E aí nós vamos colocar a funcionalidade do direito autoral, que não está escrito categoricamente na Constituição, mas ela, como canutilho, ela tem que ter uma interpretação integrada, tem que ter um efeito integrador. Ou seja, o direito autoral tem a funcionalidade da educação, da difusão da cultura, da informação. Então, se aplica também o direito de acesso à informação. Já nas minhas considerações finais, então, é imprescindível a tutela jurídica de bens intelectuais, games educacionais, a proteção de todas as pessoas que participem do processo criativo e cultural, que preservem os interesses econômicos de todos os envolvidos, e aqui eu não vou descer quem são, quais, se nós falarmos em jogos educacionais, quem está sendo protegido nos seus direitos econômicos é o professor que produz o conhecimento ou é a empresa que contrata o trabalho? Depois, a compreensão sistêmica
ambiente tecnológico no qual os jogos educacionais emergem. Não é mais possível compreender jogos digitais isoladamente, analisando apenas como parte dissociada do seu meio tecnológico. Isso aqui não é o fazer em sala de aula do professor, mas é uma forma de um aplicativo que vai ser dado para o professor fazer com que o aluno estude em casa. Não é nada disso. Os jogos digitais são muito mais do que isso. Nós não podemos reproduzir um ambiente analógico no digital e dizer que é a mesma coisa. Aqui está o meu colega juiz, que acabou de falar que ele interage com as tecnologias da informação fora, dentro do seu ambiente de trabalho, que há um novo mundo a ser percorrido por todos nessa nova sociedade. Isso é admirável, um mundo novo, que deve ser democrático. Sim, a percepção sistema da revolução da tecnologia da informação, para daí compreender a dimensão da tutela mais adequada para os jogos digitais. A proteção da propriedade intelectual nos jogos educacionais deve observar o equilíbrio entre a produção do conteúdo específico e a sua necessidade de difusão. A proteção do conteúdo específico e a necessidade de sua difusão. E isso é balanceamento de direitos. Não cabe a nós dizer, porque eu vou proteger primeiro o conteúdo. Não, eu tenho que proteger o primeiro acesso. Não, vai ser caso a caso na interpretação, mas dentro de primados constitucionais. A educação estará, então, os jogos estarão insetados na Constituição, que é tratada como um direito social. A educação é tratada como um direito social, um bem público, que tem como objetivo criar condições necessárias para que o ser humano venha a se desenvolver em todos os seus níveis socioeconômicos. E é com essa mirada, é com essa vontade que um legislador deve perceber, o nosso Congresso Nacional, de que devemos tutelar o direito dos jogos digitais. E não somente nos seus aspectos patrimoniais, econômicos e privados, mas preservando a dimensão pública, porque a partir daí nós podemos ter uma sociedade mais justa, igualitária e democrática e com inclusão tecnológica, social e cultural. Muito obrigado.